produzindo milagres. Hoje eu vi um vídeo no Instagram do Tico Lima sobre a história de um gerente de um frigorífico. E a história que aquele rapaz narrou naquele vídeo me chamou muita atenção, me fez meditar durante todo o dia e eu decidi compartilhar. Ele conta a história de um gerente de um frigorífico que foi o último a sair daquela empresa naquele dia, e ele entrou dentro do frigorífico e esqueceu de segurar a porta, e a porta travou e ele ficou fechado dentro daquela câmara fria. E ele começou a bater na porta, e eram 5 horas da tarde, numa sexta-feira, e todo mundo já havia saído. E depois de 20 minutos, ele orando, Senhor, né, manda alguém aqui. E o guarda começou a andar pela fábrica e pelo frigorífico, e foi lá e ouviu, né, que eles estavam pedindo por socorro. E quando ele abriu a porta, aquele gerente do frigorífico perguntou para ele: você ouviu a voz de Deus? E Deus falou com você? Eu estava orando para alguém vir me salvar. E ele disse mais ou menos assim: não necessariamente. Todo dia eu sempre espero por você, porque quando é no final do dia você pergunta como eu estou, quando a minha família está, como está meu relacionamento com o Senhor. E você não fez isso, eu senti falta do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção. E aquele homem, né, o gerente olhou para ele, e nós temos algo interessante a aprender com essa lição. Primeiro, ele poderia morrer ali se ele não tivesse plantado, semeado a atenção com aquele rapaz. E nós muitas vezes estamos tão voltados para nós mesmos que nós não vemos as pessoas em volta. Aquele simples gesto de carinho, ele produziu um milagre na vida dele. O simples fato dele parar todos os dias fez com que aquele guarda lembrasse dele. Talvez tivesse, ele não cita quantos funcionários naquela fábrica, mas se tivesse 100, ele não iria lembrar de outros, porque outros não deram atenção, o carinho que aquele homem deu para aquele guarda. E o fato dele ter parado todos os dias marcou a vida daquele homem. Então, quantas pessoas estão em volta de nós que precisam de um oi, de um bom dia, de uma boa tarde? Às vezes a gente entra na academia, tá a pessoa limpando lá, principalmente quando são pessoas mais simples, e a gente simplesmente passa. Eu gosto muito, aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm o hábito de falar bom dia, boa tarde, mais do que na nossa cultura brasileira. Mas muitas vezes nós só passamos. E hoje aconteceu algo, eu estava saindo da academia, estava saindo, né, guardando minhas coisas na ala feminina, e uma senhora falou para mim assim: tem um bom dia, e o sorriso dela me fez lembrar desse vídeo do Tico Lima. E eu quero dizer isso para você: há alguém esperando pelo seu sorriso, há alguém que quer apenas um bom dia seu. Nós estamos num tempo em que nós temos que parar de pensar só em nós, os nossos problemas. Ok, nós temos os nossos problemas, temos que orar, mas às vezes nós precisamos estender a mão. Nós temos um problema enorme na Ucrânia, e quantos de nós não reclamamos da comida? Não vamos tirar os olhos de nós mesmos, vamos ser mais altruístas nesse tempo e olhar para quem está perto de nós. Talvez nós não tenhamos dinheiro para ajudar tantas pessoas, mas nós temos um sorriso, nós temos um bom dia. Deus te abençoe no final do dia. Deixa um bilhetinho para alguém. Eu e meu marido, nós fomos comemorar nosso aniversário de casamento, e nós passamos 3 dias numa cabana. Eu deixei uma oferta para a pessoa que faz a limpeza e escrevi assim: Deus te abençoe. Há pessoas esperando não muito de você, não uma grande pregação. Não, Jesus não falou que nós seríamos reconhecidos se a gente tivesse uma grande pregação. Mas a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós tivéssemos amor. Então nós precisamos amar mais. E na realidade, Deus está presente no milagre desse homem, sim. Porque a vida de Deus estava nesse homem. Todos os dias que ele passava e abençoava aquele guarda. Mas sabe quem gerou o milagre? Sabe quem produziu o milagre? Foi o guarda. Deus vai fazer milagres extraordinários na nossa vida, pode mandar um anjo. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é super poderoso, Ele é o todo-poderoso. Mas esse homem simplesmente ele gerou o milagre. Ele gerou o milagre na vida daquele outro homem. Simplesmente porque a presença de Deus estava nele.
Ele não precisou de uma oração extraordinária, não, só o fato dele passar ali. Eu quero dizer algo para você. Há pessoas esperando por nós. Há um carinho, há um abraço, há um aconchego. Olhe para dentro da sua família. Não pense muito distante, não. Pense no seu marido, no seu filho. Dá um abraço antes de dormir. Estudos mostram que um abraço de 40 segundos, não me pergunte por quê, mas eles estudaram e chegaram à conclusão que no mínimo 40 segundos de um abraço causa um bem-estar enorme. Então, se você não tem muito a falar para o seu filho, talvez seu filho esteja numa fase difícil, abrace esse garoto, abrace essa garota, abrace o seu marido, abrace a sua esposa. Porque nós vivemos um tempo em que o amor está tão escasso. Mas esse exemplo nos ensina algo que não nos custa nada. Nós seremos conhecidos se nós tivermos amor. Eu gostaria de falar uma outra parte que não está nessa história, mas que o Senhor falou ao meu coração. A Bíblia diz que nós devemos andar uma milha, que nós devemos dar a outra face para alguém que muitas vezes está nos ferindo. Mas às vezes nós não temos isso para dar, porque nós vamos dar o que nós temos. Mas um bom dia você tem. Mas nesse segundo exemplo que eu quero compartilhar, se você está cansado, se você está passando por problemas, tem alguém perto de você, alguém que precisa de você, mas você não tem o que dar, não pise na cama quebrada. Eu vou contar a história da Maria e da Beth. A Maria era uma pessoa que estava passando por muito problema no casamento, o filho com depressão, e elas desenvolveram uma amizade por 3 anos. E a Beth, depois, né, a Maria passou por um bom tempo com problemas e ela viu na Beth mais do que um amigo, uma psicóloga, alguém que ela simplesmente desabafava e a Beth começou a ficar cansada, né? Talvez não tivesse estrutura para ajudar a amiga, mas a Beth teve uma atitude que foi muito triste, que realmente faz nos questionar o nível de cristianismo que nós temos. Ela sumiu, passou um tempo sem ter muito contato. Passou 1 mês, 2 meses, ela mandou um vídeo para Maria e disse: olha, eu quero dizer isso para você, eu tô meio cansada e pessoas como você terminam a vida sozinha, você sobrecarrega as pessoas. E o que nós podemos aprender dessa segunda lição? Nós podemos ser bênção, nós podemos ser um luzeiro no mundo, ou nós podemos ser usados para amaldiçoar pessoas. A nossa voz. E a Maria, coitada, que não teve nenhum aviso prévio, né, do rompimento dessa amizade, simplesmente ouviu aquilo e ela se sentiu esmagada. Eu quero dizer para você, tem pessoas na sua vida que são pesadas, tem pessoas que têm te sufocado, às vezes tem vampiros em volta de nós e realmente nós temos que nos afastar. Mas eu quero dizer algo, existe uma maneira. Existe uma maneira. Se há alguém, eu recentemente tive uma pessoa na minha vida que eu tive que afastar, porque eu não estava muito bem. Mas eu nunca cheguei para essa pessoa e falei coisas negativas. Eu simplesmente evitei alguns contatos, continuamos a amizade. Eu quero dizer para você, hoje você não tem força para andar a 2ª milha. Hoje você não tem força para dar outra face. Mas eu quero fazer algo. Não pise na cama quebrada. Se não há um bom dia nos seus lábios para dar, simplesmente afaste, mas não amaldiçoe. O que a Beth fez, mesmo eu sei que não foi a intenção, ela é uma menina de Deus, mas eu quero dizer para você, às vezes nós pegamos pesadas nossas palavras, nós magoamos pessoas, nós ferimos, e que nós sejamos luz. Se hoje você não tem nada, há um vazio dentro de você, tem um tempo sozinho, tem um tempo com o Senhor, mas não jogue nas outras pessoas a sua frustração. Que a gente que nós possamos ser luz, que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser luz. Que o Senhor nos dê sabedoria para dar um bom dia, para gerar milagres. Para ser um produtor, para produzir milagre nas nossas vidas. Porque o que aquele guarda fez, ao contrário da Beth, ele gerou o milagre na própria vida dele. E nós vemos a mão de Deus, o poder de Deus de uma maneira extraordinária na história desse guarda. Porque ele não foi lá e doou dinheiro e fez coisas. Não, ele simplesmente doava todo dia uma parte do seu tempo. Quero dizer para você hoje, para mim mesma, essa história mexeu comigo hoje o dia inteiro.
E eu fiquei remoendo aquilo, fiquei alimentando o meu espírito, né, com as duas experiências. E com a primeira experiência eu aprendi: há sempre um bom dia que a gente pode dar. Ou se não há nada, dê o silêncio. Na segunda lição, não pise na cana quebrada. Não ofenda. Não esmague aquele que está sofrendo. Mas que nós sejamos, que nós produzamos milagres na vida dos outros e nas nossas vidas. Porque antes daquele gerente do frigorífico ser socorrido, porque ele ia morrer, era sexta-feira, ele poderia ficar algumas horas lá naquela câmara fria e morrer. Mas antes dele antes daquele guarda gerar um milagre na vida do dono, do gerente do frigorífico, o gerente do frigorífico gerou um milagre na vida daquele homem, que fez aquele homem mover e procurar por ele, por aquela fábrica. Eu quero dizer para você, hoje é dia de nós esquecermos de nós mesmos, de olharmos para quem está do lado. Hoje talvez você não consiga orar, olhe para a Ucrânia, essa guerra horrível. Olhe para quem está próximo de você, estenda um sorriso. Eu não posso fazer nada pela Ucrânia, nem eu, aparentemente, mas nós temos o poder para orar, para Deus mudar o coração do Putin. Hoje é dia de a gente parar e olhar para o próximo, estender a mão, dar um sorriso. Que o Senhor nos abençoe e que as pessoas possam olhar em nós e ver o amor do Senhor. Muitas vezes nós procuramos grandes ministérios, nós procuramos grandes coisas para fazer, mas é o amor que transforma. 1 Coríntios, a palavra de Deus diz: passo a vos mostrar um caminho excelente. É o amor, porque o fruto do Espírito é amor. O primeiro fruto mencionado é amor. O resto deriva de tudo isso. E que a alegria, que a paz, o domínio próprio, a mansidão esteja nas nossas vidas, mas acima de tudo o amor.